Sabe, a gente pensa em Deus de tantas formas, né? Como Criador, Mestre, Juiz, Salvador. Mas e se a verdade mais impressionante de todas for que Ele só quer ser nosso amigo? O melhor amigo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha, para pensar um instante no peso dessa frase. O Deus Todo-Poderoso quer ser nosso amigo. O Criador do Universo, a força por trás de tudo, não está só atrás de obediência, de uma adoração distante, não. Ele anseia por amizade. Uma amizade próxima, pessoal. É uma ideia que, vamos combinar, é de explodir a cabeça. E é daqui que a gente parte. Mas essa ideia de amizade não é uma coisa nova, não. Na verdade, esse era o plano desde o comecinho. Para a gente entender bem como chegamos até aqui, a gente precisa dar uma olhada lá atrás, no início de tudo. Tenta imaginar essa cena. Lá no Éden, não tinha ritual, não tinha cerimônia, nem religião. Era só um relacionamento. Simples, carinhoso, uma conexão direta, sabe? Sem culpa, sem medo, uma amizade pura entre o Criador e a criatura. Esse era o ideal. Mas a gente sabe como a história continua, né? Essa relação perfeita se perdeu. E o que veio no lugar? Separação, medo, distância, e isso marcou a maior parte da nossa história. Essa nossa jornada de relacionamento com Deus teve, assim, fases bem diferentes. Começou com essa amizade íntima lá no Éden, mas aí veio a queda, a separação. Depois, no Antigo Testamento, a regra geral era medo e distância. Ser amigo de Deus era uma exceção raríssima. A gente vê figuras como Abraão e Moisés sendo chamados de amigos de Deus. Mas para a maioria das pessoas, a relação era baseada no medo. Isso até que um evento específico virou o jogo completamente. E é aqui que tudo muda. O ponto de virada da história. Porque a morte de Jesus na cruz, não foi só sobre perdão. Foi, acima de tudo, sobre restaurar um relacionamento. O simbolismo disso aqui é muito forte. Aquele véu no templo era uma cortina gigantesca, super grossa. Ele era o símbolo da barreira entre a humanidade e a santidade de Deus. E o detalhe de ele ter se rasgado de cima para baixo, isso quer dizer que foi o próprio Deus que tomou a iniciativa. Foi ele quem rasgou a separação, sabe? Ele abriu o caminho de volta para que qualquer um pudesse se aproximar de novo, sem precisar de intermediários, sem barreiras. E que mudança, hein? Dá uma olhada nessa comparação. A gente sai de um sistema baseado no medo, em rituais super complexos e em separação, para um relacionamento de amizade, de acesso direto, de graça. É como se a porta que estava trancada a 7 chaves não só fosse aberta, mas escancarada. Ok, essa porta escancarada nos coloca numa posição totalmente nova, uma identidade diferente nesse relacionamento com Deus. Mas que posição é essa? Deixa eu mostrar. Essa frase de Jesus, ela é simplesmente revolucionária. Porque a palavra usada para amigo aqui não é de um colega, de um conhecido casual. Não. A ideia é de uma confiança profunda, de um relacionamento íntimo. Pensa assim, é o tipo de amizade que um rei teria com o seu círculo mais fechado, sabe? Seus conselheiros de maior confiança. Então a diferença é gritante. Um servo, ele obedece ordens, fica à distância do rei, não sabe dos planos, só cumpre o que é mandado. Agora, um amigo? O amigo é diferente. Ele tem proximidade, tem acesso. Ele conhece as informações confidenciais, os segredos. É um convite para a gente sair de uma posição de obediência distante e entrar numa parceria de verdade, uma parceria íntima. Tá, a ideia é linda, incrível. Mas, e na prática? Como é que a gente faz para cultivar essa amizade no meio da correria do dia a dia? Bom, o primeiro segredo está aqui: conversa constante. Pensa em qualquer amizade de verdade. Ela não sobrevive só de encontros marcados uma vez por semana, né? Ela é construída na partilha do dia a dia, nas pequenas coisas. Com Deus é a mesma coisa. É compartilhar tudo. Tinha um monge lá do século XVII, o irmão Lourenço, que tinha uma sacada genial sobre isso. Ele dizia que o segredo não é mudar o que a gente faz, mas a atitude com que a gente faz. É começar a fazer cada coisinha, cada tarefa, cada pensamento, junto com ele e para ele. E como a gente faz isso? Olha só umas dicas bem práticas. Primeiro, a atitude. Lavar a louça, por exemplo, pode deixar de ser uma tarefa chata e virar um momento de comunhão. Segundo, usar o que a gente pode chamar de orações de um fôlego. Frases curtinhas que a gente repete durante o dia, tipo, o Senhor está comigo, ou eu dependo de ti.
E terceiro, criar lembretes. Pode ser um post-it no computador, um alarme no celular, qualquer coisa que funcione como um gatilho para treinar a nossa mente a se lembrar dele. É um hábito, sabe? Uma habilidade que a gente desenvolve com o tempo. Beleza. Esse foi o primeiro segredo. O segundo vem para complementar. Porque se a conversa constante é a nossa parte de falar com Deus, a meditação é a parte de ouvir, de parar para absorver o que Ele tem a dizer. E quando a gente fala em meditação aqui, é importante deixar claro, não é aquela ideia de esvaziar a mente, de não pensar em nada. É exatamente o contrário. É preencher a mente com uma coisa específica, a palavra de Deus. É focar, refletir, mastigar o que Ele disse, até que isso comece a transformar o nosso jeito de pensar. Olha que comparação genial. O que é a preocupação? É pensar repetidamente nos nossos problemas, certo? Ficar remoendo aquilo. E o que é meditar na palavra? É pensar repetidamente no que Deus diz. A habilidade é a mesmíssima. Então, se alguém sabe se preocupar, e quem não sabe, né? Essa pessoa já sabe meditar. A única coisa que precisa mudar é o foco. Tirar o foco dos problemas e colocar nas promessas de Deus. E por que se dar esse trabalho? Qual o benefício? Bom, amigos compartilham segredos, lembra? Deus revela os segredos dos seus planos, os segredos da vida, para quem cultiva esse hábito de pensar na sua palavra. É nesse processo que a gente começa a conhecer Ele de verdade, que as preocupações diminuem e que a gente começa a entender os planos que Ele tem, planos que Ele revela aos seus amigos. E a gente fecha com essa reflexão. Uma amizade é sempre uma via de mão dupla. Tem o falar e tem o ouvir. Oração é falar com Deus. Meditação é deixar Ele falar com a gente. Então a pergunta que fica é, hoje, qual dessas duas partes da conversa precisa de um pouco mais de prática na nossa vida? A resposta para essa pergunta pode ser exatamente o próximo passo nessa jornada incrível de amizade com Deus.